Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo eu vou atualizar você sobre todas as negociações do Santos Futebol Clube nessa janela de transferências. O que teve de novo nessa semana? Eu vou falar para você. Será que algum jogador chega? Ou será que teremos novidades aí, jogadores saindo do clube? É isso que nós vamos falar durante todo esse vídeo. Bem, vamos começar falando sobre as saídas do Santos Futebol Clube. Tassiano teve a sua saída especulada durante toda essa semana. O Atlético Paranaense fez uma proposta oficial ao Santos Futebol Clube pedindo o jogador por empréstimo. O Tassiano, que hoje tem um salário altíssimo, um salário aí que chega a R$1 milhão, tem um salário alto. O Santos fez um alto investimento para ter esse jogador, né? Teve que pagar aí cerca de R$32 milhões ao Bahia para que ele pudesse ser contratado de forma definitiva. E o Atlético Paranaense gostaria de contar com este jogador para a disputa da Série B. Porém, essa negociação não avançou porque o próprio jogador pensa que não é interessante sair do Santos para jogar a Série B neste momento. E também o Santos entende, né, tanto a comissão técnica como a diretoria do Santos, entende que o jogador é um jogador útil e o Santos conta com ele para o restante da temporada. Eu ouvi até alguns comentários em alguns jornais falando que 3 clubes da Série A tinham interesse em contar com o jogador, porém o Tassiano não pode se transferir para clubes da Série A porque ele já completou aí 7 partidas, então ele não pode se transferir para outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Tassiano foi definido já, a diretoria do Santos quer a permanência dele e ele não deve sair neste meio do ano, tá? João Paulo, goleiro do Santos, também falou ali sobre o seu futuro. Ele que ainda tem um futuro em aberto, ele recebeu algumas sondagens ali de clubes do Brasil e também de fora do país, mas ainda não teve de fato nenhuma proposta oficial, né? Mas comentei inclusive no vídeo de ontem a respeito de uma entrevista que ele deu na entrada do CTR Pelé, onde ele comenta ali sobre o futuro dele e ele deixa o futuro meio que em aberto. Ele diz que ele tem a pretensão sim de permanecer no Santos, que ele quer brigar pelo espaço dele, porém ele disse que o futuro a Deus pertence, ou seja, ele não tem a certeza se permanece no Santos ou não. Como eu disse no vídeo de ontem, reitero, o Santos entende que ele seria uma boa moeda de troca. Porém, os clubes interessados ou que demonstraram certo interesse no goleiro não têm jogadores que o Santos entende como uma boa opção para a troca. E para a gente poder encerrar aqui as passadas, né, a passagem, melhor dizendo, sobre as saídas do Peixe, vamos falar sobre Neymar. Neymar, que estava com um futuro ainda incerto na semana passada, né, que foi quando nós fizemos o primeiro vai e vem dessa janela, ele que estava com um futuro incerto, porém, como você sabe, renovou o contrato com o Peixe e vai permanecer no Santos por mais 6 meses. Então, até o final do ano, inclusive, o contrato dele já está registrado na CBF, então ele ficará no Peixe até o dia 31 de dezembro de 2025, tá? Então, Neymar continua no Peixe com a camisa 10 do Santos. As saídas que já estão garantidas do Peixe, então, é o Soteldo, que foi para o Fluminense, o Gabriel Veron, que retornou de empréstimo para o Porto, ainda não foi oficializada essa saída, porém, ele já não se reapresentou com a equipe, o Léo Godoy, que já está no Independiente da Argentina, tá? Então, lateral direito que já foi confirmada a sua saída, o Ed Carlos, que estava retornando de empréstimo da 2ª divisão da Grécia, o Santos fez um novo empréstimo, desta vez ao Botafogo da Paraíba, e o Julio Furch, que está saindo aí do Santos para ficar sem clube, ele que tem um salário aí de cerca de 1.300.000 por mês, tá certo? Então, sobre as saídas, são essas as informações. É claro que durante a semana devem ter aí novas informações a respeito de jogadores saindo do Peixe. O Santos que pretende abrir o espaço aí na folha salarial para que ele consiga investir em novos atletas ainda nessa janela de transferências, tá bom? Vamos falar então sobre a chegada, sobre os jogadores que nessa semana estiveram no radar do Peixe ou ainda estão no radar do Santos para serem contratados. O Vitinho, ponta que jogou já no Flamengo e inclusive estava atuando no Al Ettifaq da Arábia Saudita, é um jogador de 31 anos, fez nessa temporada na Arábia Saudita 13 jogos, marcando 6 gols e dando aí 7 assistências. Ele que é um jogador que neste momento teve seu contrato encerrado com o clube da Arábia, então ele está sem clube, né?
seria mais ou menos no perfil que o Santos deseja contratar jogadores que o Santos não tem que despender ali um valor, né, para conseguir tirar dessa equipe. Então o Santos teria que arcar somente aí com as luvas e com os salários. Mas o que faz com que o Santos não esteja tão próximo do jogador, apesar dele estar sem clube? É porque o Vitinho, ele recebia um salário alto, né, na Arábia, como todos sabem, é um lugar onde se tem muito dinheiro, então é um jogador que tinha um alto salário, e o que foi ali, no primeiro contato do Santos com o empresário do jogador, o que foi comentado é de que teria um alto salário aí e um alto investimento em luvas para que ele pudesse se apresentar no Santos. É claro que haria algumas pessoas do Santos que dizem que o Santos não tem interesse nessa negociação, outros dizem que sim, dizem que o Santos gostaria de contar com o jogador, porém, pelo alto salário, o Santos não deve avançar nessa negociação. É claro que o futebol é cíclico, né? Cada hora tem uma novidade, cada hora pode ter algo positivo, algo negativo com respeito a uma negociação, mas eu gostaria de saber de você se você acha que o Vitinho é um nome interessante para a ponta. O Santos que procura um jogador para substituir o Soteldo, tá? Outro jogador que é ponta e teve o seu nome especulado aí no Santos Futebol Clube foi o de Lautaro Dias, que hoje atua no Cruzeiro, né, atacante. Ele que tem 27 anos e já jogou inclusive no Independiente Del Valle, e foi onde ele fez aí o seu melhor momento de sua carreira. Ele, como eu disse, é argentino, 27 anos, no Campeonato Brasileiro deste ano fez apenas 4 partidas, nenhum gol marcado, inclusive dessas 4 partidas em que ele atuou, nenhuma ele foi titular, então no Cruzeiro ele não tem tido um bom momento. No ano passado, que foi quando ele foi contratado pelo Cruzeiro, ele também não teve boas partidas, ele marcou apenas um gol aí no Campeonato Brasileiro do ano passado. Se especulou aí essa informação, né, de um interesse do Santos nesse jogador, porque quem levou ele para o Cruzeiro foi o Alexandre Matos. No Independiente Del Valle, ele teve sim uma certa fama ali, né, no futebol equatoriano. Inclusive, ele atuou muito bem no título do Independiente Del Valle, quando o Independiente ganhou do São Paulo na final da Sul-Americana. Ele foi o autor dos 2 gols daquela final. Então foi um jogador que teve aí o seu nome, né, divulgado na América do Sul por conta das atuações no Equador. Porém, no Brasil, ele não tem conseguido repetir as boas atuações. Essa notícia foi primeiramente divulgada pelo jornal O Tempo, de Minas Gerais, mas fontes do Santos não confirmam essa informação, então dizem que o Santos não tem interesse em contar com esse jogador, apesar de Alexandre Matos, que foi quem levou esse jogador para o time de Minas, ele não tem interesse no momento em contar com este jogador. Então, ele não deve vir argentino aí do Cruzeiro, tá bom? Outro jogador que também joga no ataque é o Elinho, e é um jogador que o Santos demonstrou interesse. O Elinho é ponta, atua neste momento no Toluca, mas ele já jogou no Red Bull Bragantino, foi onde inclusive ele ganhou aí uma notoriedade, né, no futebol brasileiro, e ele foi revelado pelo São Paulo. É um jogador que tem 25 anos, hoje no futebol mexicano ele não é titular da equipe, porém é um jogador que é contado aí pelos treinadores, né? Não só o treinador que está atualmente no Toluca, mas o treinador anterior também costumava colocá-lo durante as partidas. É um jogador que é uma peça importante no time mexicano. O problema dessa negociação, ou caso o Santos de fato tente avançar na negociação com o Clube do México, é que é um jogador muito caro. O Elinho foi para esse clube por mais aí de 11 milhões de dólares na transferência, quando foi levado do Bragantino para o Toluca. Então o Santos sabe que não seria fácil uma negociação com esse jogador. Por isso, eu diria que é muito provável que ele não venha ao Santos. Porém, eu considero aí que entre ele, Vitinho e Lautaro Dias, né, os atacantes que neste momento tiveram seu nome vinculado ao Santos, eu acredito que ele seria a melhor opção. Por quê? É um jogador mais jovem, é um jogador veloz, é um cara que no futebol brasileiro já mostrou o seu valor, então eu acho que ele sim seria uma negociação interessante, porém, está muito distante do Santos, é muito difícil que o Santos consiga convencer o Toluca a fazer essa liberação por empréstimo, tá? Claro que o Santos não teria como investir aí na contratação desse jogador, que foi caro para o Clube do México, né? Outro jogador, desta vez que atua no meio de campo, que teve o seu nome especulado no Santos, foi o volante Thiago Mendes. Lembra dele? Jogou no São Paulo, estava no Lille da França e também já atuou no Lyon.
Ele que tem 33 anos, é um volante, como eu disse. O Santos chegou a tentar este jogador enquanto estava ainda negociando com o William Arão, né? Antes de fechar de fato a contratação com o Arão, o Santos tentou ali negociar com este jogador. Inclusive, foi o próprio Alexandre Matos que fez a recomendação ao Santos para investir neste atleta. O Santos, quando chegou ali a sondar ali os empresários do jogador, se assustou um pouco com os valores que foram ali comentados pelos empresários, né? É um jogador que tinha um salário alto aí na França, então o Santos teria que fazer um alto investimento para conseguir trazer este jogador ao Brasil. Por isso o Santos apenas fez a sondagem, ouviu os valores e não chegou a avançar. Então, após o não que ele recebeu do Thiago Mendes, foi aí que o Santos de fato investiu e avançou na negociação com o Arão, e como você sabe, já está fechado. É o volante do Peixe, que deve inclusive ser titular a partir da volta do Campeonato Brasileiro, tá bom? Thiago Mendes, eu assim não consideraria uma excelente contratação. Entre Thiago Mendes e Arão, eu prefiro o Thiago Mendes, ou melhor, o Arão. Acho que o Arão é um jogador mais interessante do que ele. Mas é claro, também não é por conta de que um não era tão bom que o outro é melhor, né? A gente tem que ver o Arão em campo, até porque faz tempo que a gente não vê ele atuando no futebol brasileiro. O Santos que, como você sabe, já efetuou 2 contratações. Igor Vinícius, lateral direito, já está confirmado, inclusive já esteve no CT Pelé na reapresentação dos jogadores na sexta-feira. Ou o William Arão, que vai se apresentar apenas na terça-feira, porque é quando se encerra o contrato dele com o clube da Grécia, e ele pode se apresentar no Santos para, de fato, assinar o contrato e ser o jogador oficialmente do Santos, né? Então o Santos já tem essas 2 negociações acertadas. Porém, o Santos procura outros jogadores no mercado. O Santos tem interesse por pelo menos um atacante, né, um ponta, mas deve ali buscar por pelo menos 2 jogadores para essa posição. E agora procura um zagueiro. Zagueiro que o Fábio Sormani, aqui no YouTube, mencionou a respeito do interesse, como a gente já tinha comentado no vídeo passado, em Adrielson. Eu tinha falado que seria muito difícil a contratação desse jogador, né? Porém, o Fábio Sormani disse que o Santos não desistiu dessa negociação. Só que o problema dessa negociação com esse jogador é que o Lyon gostaria de uma alta pedida, de um valor muito alto, para que ele pudesse vir ao Santos. Além disso, ele também recebe um alto salário, então seria mais um entrave aí para que o Santos pudesse, de fato, avançar em uma negociação. Porém, um trunfo do Santos para poder investir no jogador, na verdade, 2 trunfos, são os seguintes. A equipe ali, né, o grupo de Textor, não fez o pagamento ainda da negociação do John, goleiro do Botafogo, e também do Jair, né? Então, o Botafogo ainda não fez os pagamentos dessas vendas, dessas aquisições, melhor dizendo. Então, é um trunfo que o Santos conta na manga. E outra coisa que o Santos pode ver como positiva é que o Lyon, neste momento, foi rebaixado do campeonato francês por conta do fair play financeiro lá na França. Então, é claro que ainda cabe recurso, o Lyon ainda pode entrar na justiça e conseguir a vaga novamente na Série A do campeonato francês, mas neste momento ele está oficialmente rebaixado à Série B do campeonato francês. Então isso seria um trunfo para o Santos, por quê? Porque sabe que o clube vai ter que se desfazer de alguns jogadores, vai ter que liberar um pouco mais a folha salarial para conseguir voltar à Série A do campeonato francês, e aí o Santos vê como uma oportunidade ter este jogador no elenco. Mas ainda assim, o Santos sabe que é difícil contar com este jogador. Eu vejo sim como uma excelente aquisição, caso ele viesse ao Santos, o Adrielson. Ele é um bom zagueiro. O Wagner Frederico, inclusive, no seu canal do YouTube, ele comentou que o Santos tem uma negociação avançada por um zagueiro, porém ainda não tem o nome deste jogador, por isso que a gente não pode trazer para você já neste vídeo. Mas, é claro, que a gente tendo aí a informação, sabendo o nome desse jogador que o Santos tem negociações avançadas para a defesa, a gente vai trazer para você aqui no canal, seja hoje, amanhã, não importa quando a gente tiver esse nome, a gente traz para você aqui no canal Mundo dos Santos. E para a gente poder encerrar sobre as possíveis chegadas, é claro que eu falei aqui vários jogadores que o Santos não conseguiu avançar por conta de valores, mas um jogador que o Santos está muito otimista no mercado é pelo lateral direito Mike do Palmeiras. Ele que atuou na partida contra o Botafogo pelo Mundial de Clubes, inclusive foi a primeira partida dele nesse campeonato. Ele entrou ali no segundo tempo, jogou o final do segundo tempo e toda a prorrogação. Teve uma atuação um pouco discreta, porque inclusive o Abel Ferreira costuma jogar ali com
o Mike como se fosse um ponta direita, né? Então é um lateral direito bem ofensivo, e o Santos está bastante otimista para que no encerramento do Campeonato Mundial de Clubes o Santos possa avançar nessa negociação. Inclusive foi comentada aí essa novidade desse interesse do Santos no atleta, é de que o atleta vê com bons olhos a transferência para o Santos. É claro que ele tinha um interesse em permanecer no Palmeiras, mas ele sabe que o Palmeiras costuma fazer aí uma reformulação do elenco, mandar os jogadores mais antigos ou um pouco mais velhos ali no clube, e com respeito à idade, o Palmeiras tem esse costume de se desfazer desses atletas. Então ele sabe que o Palmeiras não tem interesse em uma renovação, e a ida ao Santos, pelo menos por ele e por todo o seu staff, é vista com bons olhos. Então a gente fica no aguardo aí sobre o encerramento do Mundial, seja o Palmeiras chegando em uma final ou sendo eliminado. A gente espera que o Santos avance na negociação e consiga fechar com o Mike, lateral direito do Palmeiras. Então acertado neste momento é Igor Vinícius e o William Arão, como você já sabe, mas o Santos tem bastante otimismo para fechar com outro lateral direito, o Mike, do Palmeiras. Quero saber de você, se você gostou desses nomes que foram especulados, foram falados aí sobre as chegadas no Santos. Você gostou de que Tassiano vai permanecer até o final do ano? Olha, eu não gostei, mas eu quero saber de você. Então escreva aí nos comentários a sua opinião, é muito importante pra gente aqui no canal Mundo do Santos, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Amanhã estaremos aqui com mais notícias e informações do peixe para você, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito, e não se esqueça de ativar o sininho, porque assim você recebe a notificação na hora que a gente postar o vídeo, tá bom? Outra coisa, curta esse vídeo, deixa aí o seu hype também, é muito importante pra gente aqui no canal, e não deixe de dar a sua opinião, tá certo? Um grande abraço para você, amanhã estaremos de volta no canal Mundo dos Santos.